Quero ler um texto com vocês. Ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem e ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está perto. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos, que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. E eles estavam no lago, pescando com redes. E Jesus disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois, e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Glória a Deus! Então, eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de algo importante para as nossas vidas. Algo que eu e você estamos sujeitos. E que Deus nos deu uma ordem e que Deus nos deu uma missão. E quando você se tornou filho de Deus, quando você se converteu, né, Deus fez você pescador de homens. Deus chamou você. E quando Deus chamou você, eu não sei como era a sua situação, mas provavelmente talvez você estava nas drogas, no alcoolismo, ou talvez você estava na depressão, na solidão, e Deus resolveu chamar você. Eu me converti a Jesus quando eu tinha 4 anos de idade. E foi justamente pescando que Jesus falou comigo. De tão profissional que eu era naquela época, na pescaria, eu estava pescando, estava na Jocum, lá em Florianópolis, e pescando junto com meu pai. Meu pai falou: só joga lá e a hora que afundar a boia você pesca, né? Você puxa e pronto. E estava lá pescando, meu pai pescando e eu também. De repente a boia afundou, eu peguei, né? A hora que eu puxo a vara, a hora que ergo a vara, qual era? Não era um peixe, não era um peixe de 15 quilos, 20 quilos, não. Era um ganso, tinha acabado de pescar. E tinha enroscado na boca dele, e ele estava começando a gritar. E eu comecei a gritar mais alto que um ganso. Porque eu fiquei com medo que ele morresse. E meu pai ficou mais desesperado, porque ficou pensando que eu ia morrer de tanto que eu chorei. E eu comecei a ver o pato enroscado lá, e erguendo mais o pato, e o pato querendo se soltar, e eu erguia mais ele. E naquele instante eu peguei e saí correndo, larguei a vara ali, fui correndo para o meu quarto, entrei no quarto lá e falei: Jesus, por favor, não deixe que aquele pato morra. Né? Eu sei que fiz errado, eu pesquei um pato, estou pagando o pato, mas eu não quero. Eu falei: Jesus, né? Por favor, deixe que esse pato sobreviva. Daqui a pouco minha mãe entra no quarto e fala: o que aconteceu, filho? Eu pesquei o pato, eu não quero que ele morra, né? Mas eu quero que Jesus salve esse pato. E naquele mesmo instante eu falei: mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Né? Eu falei, naquele dia eu fiz a oração para Jesus, confessando a Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Então Deus usa várias maneiras para você vir até Ele. E Jesus naquele dia usou um pato. E glória a Deus pelo pato. E hoje estou aqui, mas porque foi um propósito. Não que eu queria pescar o pato, mas ele estava no lugar errado, na hora errada. Mas eu pesquei ele. E isso me fez um filho de Deus. E talvez você tenha vindo para Cristo de uma maneira totalmente destruída, negativa, e teve aquelas pessoas que já nasceram em um lar cristão e se converteram e trabalharam toda a vida na igreja e cresceram na igreja. Mas quando Deus chama ali Pedro e André,
Deus fala, olha, larguem tudo, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. E o que Deus quer da igreja nessa noite é que eu e você sejamos pescadores de homens. Aonde você estiver, no lugar onde você estiver, na faculdade, no trabalho, no campo missionário, aonde você estiver, Deus está chamando para você ser um pescador de homens. Deus está chamando para você ser um pescador de almas, de vida. E Deus, nesse propósito, quando chamou André e Pedro, e uma das missões de Jesus na terra era formar discípulos. E quando você se torna um filho de Deus, você se torna um discípulo de Jesus. Você se torna um filho de Deus, um discípulo dele. Essa missão que Jesus teve na terra, ela foi delegada a você, para que você se tornasse um discípulo de Jesus. E o tema dessa mensagem é: para ser discípulo, você precisa estar disponível. E isso aconteceu com Pedro e André, os dois pescadores. Eles tinham uma renda, eles tinham estabilidade, eles tinham a vida financeira deles resolvida. Mas quando eles viram Jesus, quando eles encontraram Jesus, eles não tiveram dúvida de quem era a pessoa de Jesus. E automaticamente, na hora, Jesus chama André e Pedro e fala assim: olha, larguem as suas redes, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus está olhando para você hoje, Jesus olha para a igreja de hoje e fala assim: ei, larga tudo que você está fazendo, que eu quero que você se torne pescador de homens. Deus não quer que você pegue e abandone a sua faculdade, ou que você pare de estudar, não. Deus quer que você continue, porque Deus precisa de profissionais habilitados para o campo missionário, para a lavoura, para o trabalho, para a seara. Deus precisa de profissionais. Para você ser um missionário, você precisa estar capacitado, você precisa estar uma pessoa formada, com uma graduação. Por quê? Porque Deus vai usar na tua área. E Deus fez desses homens pescadores, e eles não tiveram dúvida de quem eles eram em Cristo Jesus. E eles começaram ali a evangelizar. E André, ele era um pescador. E ele não teve dificuldade em ouvir o chamado, em seguir Jesus. E se você olhar para a vida de André, quando Jesus fala assim: olha, escuta aqui, eu vou fazer você pescador de homem. Eu vou fazer você, Pedro, eu vou fazer você pescador de homem. Mas se você olhar nos primeiros evangelhos, André, ele é o primeiro a conhecer a Jesus, a ouvir de Jesus. E ele chega para o seu irmão e fala: achamos o Messias. Ele já sabia quem era Jesus. Ele já sabia quem era a pessoa de Cristo. E ele fala para Pedro, fala: mano, achamos o Messias. E quando Jesus chega até eles, fala: ei, larguem o que vocês estão fazendo, porque eu vou fazer vocês, a partir de hoje, pescadores de homem. E ele não teve dúvida. E Pedro, ele teve um sucesso ainda maior no discipulado com Jesus. E através da pregação de Pedro, pessoas se converteram. Através da vida de Pedro, da presença de Jesus na vida de Pedro, as pessoas foram curadas. Mas por quê? Porque André apresentou Jesus a Pedro. E ele foi um canal. E se você olhar no contexto da Bíblia, André não teve um destaque forte. Ele sempre nos bastidores. Mas Pedro, ele pregava, ele evangelizava, ele curava as pessoas. Mas por quê? Porque teve alguém que influenciou na vida dele. E essa pessoa que influenciou foi o irmão dele. E as pessoas que estão próximas a você,
elas precisam que você se torne uma pessoa que venha influenciar aquela vida. As pessoas que estão próximas de você, você deve influenciar aquelas pessoas para o caminho da verdade. Você precisa ser como um André, como um apóstolo, como discípulo do Senhor, como pescador, como homem, como discípulo do Senhor. E ele começou ali a evangelizar, ele começou a falar do Evangelho, a proclamar o Evangelho, e ele contou ao seu irmão. Mas existe um princípio para que você se torne um discípulo do Senhor. Como que você conheceu a Jesus? Você se lembra como que você conheceu a Jesus? Eu lembro muito bem quando o Alan veio a Jesus. Hoje a família que ele tem, da maneira que ele trabalha, o Alan, ele é um milagre de Deus. Quando ele chegou na igreja, Deus o tirou de um lamaçal do pecado, das drogas, e hoje constituiu uma família. Tem uma esposa, 3 filhos maravilhosos. Mas por quê? Porque Deus teve um plano. Você se lembra como você se converteu na primeira vez que você professou a Jesus? Aonde você estava? No lugar que você estava? Osimir, você se lembra? Lembra, Osimir se lembra. O pastor Nivaldo se lembra também. A pastora Cida, o pastor Valdecino, nós já são lá de 80 e poucos. Que ano, Cida? Algum tempo atrás. E você foi resgatado. Alguém falou de Jesus para você. E você está aqui hoje, você é fruto disso. Algum André na sua vida falou de Jesus para você. E hoje você está aqui. Já parou para pensar? Se você não tivesse aceitado Jesus, aonde você estava? Você estava em casa vendo Faustão? Aonde você estaria, talvez? Mas você está aqui no melhor lugar. Na presença do Senhor, adorando ao Senhor, celebrando ao Senhor, entronizando o nome dEle, porque Deus resolveu fazer você um pescador de homens, e você está no melhor lugar. E hoje você está aqui. Você é uma pessoa convertida ao Senhor. E você precisa, para ser um discípulo de Deus, você deve estar sensível à voz de Deus. E você precisa entender para estar disponível para o Senhor. A vida de André nos ensina que nós devemos ser uns instrumentos nas mãos do Senhor. Estarmos impactando, estarmos inspirados para proclamar o Evangelho do Senhor. E o primeiro ponto que eu quero ver com você é: todo discípulo precisa ser consolidado para se tornar um consolidador. Todo o discípulo precisa ser consolidado para se tornar um consolidador. E o que nós vemos na vida de André? Ele era novo na fé, ele levou as pessoas a experimentarem do Senhor Jesus. Ele entendia que o seu ministério não seria apenas uma posição de destaque, mas ele levou o seu tempo, ele investiu o seu tempo em Jesus. Ele levou os seus amigos, o seu irmão a Jesus. Ele apresentou Pedro a Jesus. Ele foi o canal. E André, ele tinha o prazer em compartilhar da sua fé em Jesus. E quando nós vemos isso, se você olhar bem os evangelhos, na multiplicação dos pães, quando os discípulos falam assim, olha, a multidão aqui está com fome, eles estão morrendo de fome e o que nós vamos fazer? Nós temos apenas 200 moedas aqui e pronto. E Jesus fala, o que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixes.
Mas se você olhar nos próximos evangelhos, no livro de João, Jesus faz a mesma pergunta, né? Mas, manda o pessoal sentar, né? Que vai acontecer algo aqui. E de repente, chega um discípulo do Senhor. E qual é o nome desse discípulo? André. Ele pega o menino e fala: Senhor, nós temos aqui um menino, ele tem apenas 5 pães e 2 peixes. Foi André que levou o menino até Jesus, para que o milagre aconteça. E o que esse texto nos mostra? Para que o milagre aconteça na vida da pessoa que está lá fora, você tem que ser o André. Você precisa levar essa pessoa até Jesus. Você precisa fazer com que essa pessoa, ela receba o milagre do Senhor Jesus. E quando André chega com o menino e apresenta Jesus, Jesus realiza a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas por quê? Porque André, ele apresentou aquele menino a Jesus. Ele levou aquele menino a conhecer a pessoa de Jesus. Imagina que extraordinário aquele menino conversando com Jesus. Daí, como é que você tem esses peixes? Eu estava pescando. Estava lá. Eu pesquei e pronto. E você tem a oportunidade, meu querido, você tem a oportunidade de levar as pessoas até a Jesus. Você tem a oportunidade de se tornar o milagre na vida de uma pessoa. Você é esse milagre, você pode ser esse milagre, e você deve ser esse milagre para se tornar na vida da pessoa. As pessoas que estão lá fora, elas precisam de um milagre, e você é a resposta que pode dar a esse milagre. Você já parou para pensar nisso? Você é um milagre de Deus? Você é um milagre do Senhor. O fato de você estar vivo, o fato de você estar aqui, você é um milagre do Senhor. E André, ele levou esse menino até Jesus. E esse discípulo, ele tinha o prazer de compartilhar a sua fé em Jesus. O quanto você está disposto a investir do tempo para ser consolidado em ajudar os outros irmãos? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Quanto você está disposto a investir do seu tempo para ser consolidado e ajudar os outros irmãos? Quanto tempo você está disposto em aprender da palavra do Senhor, em se expor à palavra do Senhor, em aprender a palavra do Senhor? Em trabalhar na igreja, em trabalhar no ministério? O quanto você está disposto a doar o seu tempo? Em acordar, meditar, realizar o seu trabalho do dia a dia. Trabalha o dia inteiro, mas de noite tem ensaio na igreja, tem ensaio de teatro, tem ensaio da dança. Você está cansado naquele dia, mas Deus, Ele quer o seu tempo. Deus quer mais de você. Deus quer extrair algo de você. O quanto você está disposto a extrair do seu tempo, da sua vida, em dedicar ao Senhor Jesus Cristo. Para que sua vida seja consolidada, você precisa doar o seu tempo para o Senhor. Quanto tempo você fica hoje aí no WhatsApp, mais ou menos, durante o dia? Quanto tempo? Você está lá, você pode estar cochilando, mas tocou aquela musiquinha do WhatsApp, você levanta para ver quem mandou mensagem. Eu preciso ver. Né? E já responde. Mas mandou uma mensagem, já preciso. Hoje é o quê? Tudo WhatsApp. Né? Tudo. Nem e-mail mais usa tanto. Mas Deus quer o seu tempo. Deus quer algo de você. Deus quer extrair algo de você. Aquilo que você tem assim guardado, Deus quer extrair de você. Um segundo aspecto que eu quero ver com você é: todo discípulo precisa estar sempre disponível. Quero que você abra no livro de João, capítulo
6, a partir do versículo 5. João capítulo 6. A partir do versículo 8. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha só, aquilo que nós estamos falando agora há pouco. Os 2 irmãos, eles tiveram que abrir mão, eles tiveram que lançar a rede fora. E o que é lançar a rede fora? É você lançar aquilo que está prendendo você. Talvez aquilo que está tomando mais tempo seu, ou talvez aquilo que você não consegue se desvencilhar, ou talvez a sua televisão, ou seu videogame, sei lá o que é. Mas você precisa abandonar o pecado. Você precisa abandonar aquilo que tem tomado mais tempo da sua vida no lugar de Jesus. Você precisa lançar a rede fora para se tornar um discípulo de Jesus. Para seguir a Jesus, você deve lançar as redes fora, abandonar o pecado, abandonar a velha natureza e seguir a Jesus. Os 2 irmãos, eles estavam pescando, eles não levaram as redes consigo mesmo. Eles o quê? Jogaram fora. Abandonaram, não quiseram mais. Por quê? Porque eles compreenderam o propósito do chamado. E quando você compreende, quando você entende o propósito do chamado de Deus para a sua vida, você abandona tudo. Você viu aquela pessoa, ela se converteu. Nossa, que legal, vamos lá ver aquela pessoa. Nossa, eu não acredito, aquela pessoa se converteu? Aquela pessoa se converteu. Não, mas até semana passada ela estava no bar. Pois é, mas ela se converteu. Porque teve alguém que falou de Jesus. Queridos, eu vim dizer nessa noite para você, você que tem orado pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe que não conhece a Jesus, esse vai ser o ano da sua resposta. Aquilo que você tem clamado diante de Deus, essa pessoa, esse seu familiar, vai vir para a igreja, vai se converter ao Jesus, ao Senhor Jesus. Mas você precisa ser como André. Você precisa se tornar um discípulo como ele. Ser um milagre na vida dessa pessoa. Eu me lembro que algumas vezes, quando fazia impacto evangelístico com a Jocum, e a gente evangelizava, participava de King's Kids, Acampa Palavra, várias atividades. Viajava. E uma vez nós fomos evangelizar em uma praça, de noite, era tarde da noite, nós fomos evangelizar na frente de um bordel. As moças todas seminuas, os rapazes usando todo tipo de droga, e a gente ali apresentando, competindo com o som de rock e o som da coreografia. E você dançando, e você evangelizando. E certa feita eu fui evangelizar um rapaz, falei, daí, gostou do teatro? Gostei. Gostou da dança? Gostei. E daí, que religião que, você tem alguma religião? Sou satanista. Falei, poxa, eu não esperava, né? Falei, pois é, que bom, eu sou evangélico. E Jesus tem um plano na sua vida. Você quer aceitar Jesus? Jesus morreu na cruz por você e tal? Não, não quero. Falei, então tá bom. Tchau e benção. Falei, não quer? Mas um dia alguém vai encontrar ele. Um dia ele vai ter encontro com Jesus. Quando nós trabalhávamos em uma cidade em Astorga, primeira equipe da Jocum, eu tinha 5, 6 anos de idade. O pessoal fazia o teatro, tudo, fazia as danças, e eu ficava lá com os folhetinhos, evangelizava as pessoas.
entregava o folheto, você quer aceitar Jesus? Daí a pessoa falava, quero. Ele falou, então espere que eu vou chamar meu pai e minha mãe para fazer oração por você. Né? Daí meus pais vinham, alguém da Jucum vinha e falava de Jesus, a pessoa aceitava Jesus. Mas por quê? Porque você precisa renunciar ao seu tempo. Você precisa ser um discípulo como André. Você precisa falar de Jesus. Você precisa anunciar. Você precisa largar as redes, aquilo que está prendendo você. Já tentou pescar com rede no mar? Tentar tirar o peixe rápido? Você não consegue. É difícil. Mas você precisa soltar aquilo que tem prendido você, aquilo que tem feito você refém. E você precisa renunciar muitas coisas na sua vida. Você precisa levar o evangelho às outras pessoas. Deus usou a vida de André para que Pedro conhecesse a Jesus. Todo discípulo deve levar as pessoas a Cristo. Os discípulos são chamados para serem pescadores de homens, ou seja, ser pessoas que vão praticar essa atividade missionária de atrair mais pessoas para o reino de Deus. Eu quero ver o último princípio com você. Atitudes de quem quer ser consolidado. Atitudes de quem quer ser consolidado. Não olhe para a multidão. Essa é a primeira atitude. Não olhe para a multidão. Olhe para Jesus. Porque quando Jesus olha para a multidão, ele vê como um todo. Ele olha para as pessoas como um todo. Então não olhe só, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela irmã, eu não gosto desse fulano. Olhe para Jesus. Olhe como Jesus olharia para aquela pessoa. Nossa, mas eu não acredito que aquela pessoa casou, aquela pessoa conseguiu casar. O Danilo conseguiu casar. Coragem da Luciana. Eu falei, poxa vida, se o Alan casou, eu consigo casar. Né? Se o irmão Osés conseguiu casar, né? Ainda bem que o amor não é cego, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, né? Mas o que? Nós precisamos olhar para Jesus, ter esperança que Jesus vai realizar o milagre. Então, uma das características, uma das atitudes para que você se torne consolidado, você precisa olhar para Jesus. Precisa ouvir. Você já tentou guiar um cego lá no centro de Curitiba? Primeiro, a pessoa ali que ela tem a deficiência visual, ela não vai gostar que você pegue ela. Ali, vamos e pronto. Não. Ela está ali, né, com a varetinha dela ali, você precisa o quê? Só fazer assim e ela se engata em você e ela vai sendo direcionada. E se você pegar uma pessoa ali que é cega, ela tem o ouvido mais aguçado, mais apurado. E eu e você, para se tornarmos consolidados ao Senhor, nós precisamos ouvir mais a palavra do Senhor. Ouvir o que o Senhor quer dizer a nós. Ouvir o que o Senhor quer dizer à igreja. O Senhor me falou. Ótimo. Você precisa ouvir o que Jesus tem a dizer a você. E o que o Senhor tem a dizer a você nessa noite. Eu estou fazendo você pescador de homens. Eu estou fazendo você pescadores de alma. Mas você precisa lançar a rede fora. Você precisa abandonar o pecado. Você precisa abandonar algumas atitudes para se tornar um discípulo meu. Esses dias eu estava no mercado e fica aquelas pessoas com a roupa do mercado escrito posso ajudar. Eu estava lá e eu estava tentando achar um produto e a pessoa lá colocando os negocinhos na estante lá, ô moço, né? E o moço nada, ô moço, vem cá me ajudar. E nada do moço. Eu falei, que mal educado esse cara, né? Estou chamando tudo e não... Cheguei assim, bati nele. Ô moço, eu quero saber onde que fica tal lugar. Ele,
cara era surdo. Falei, poxa vida. Falei, que mancada, né? Não tinha visto o aparelhinho aqui nele. Falei, eu fiquei mal na hora. Falei, não, desculpa. Né? Depois consegui conversar com ele e me indicou. Mas estava disponível para ajudar. Estava lá trabalhando, ele estava disponível. Você precisa estar disponível para ouvir Jesus. E às vezes Jesus vai falar algumas coisas que você não quer. Aquilo que você talvez não queira ouvir. Por isso que eu sempre falo para os adolescentes, para os jovens aqui na igreja. Se você quer ouvir uma resposta do Senhor, né? Primeiro, esteja disposto a ouvir aquilo que talvez você não queira ouvir. Se você quer alguma opinião, compartilha com alguém mais velho que você. Porque essa pessoa, ela já viveu, ela vai falar algo que talvez venha agregar na sua vida. Você precisa ouvir Deus. Uma outra atitude para você ser um consolidador. Clame por Jesus. Em Lucas 18, a partir do versículo 35, nós vemos o Bartimeu. E ele estava lá, Jesus estava passando, e o que ele fala? Ele clamou por Jesus. Filho de Davi, tem o quê? Compaixão de mim. Como é que ele falou? Filho? Como é que ele falou, igreja? Não, ele não falou assim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clamou. Ele não falou assim, Jesus, por favor. Oh, Jesus, tenha misericórdia de mim. Oh, céus, oh vida. Não. Ele clamou. Ele gritou, ele falou, filho de Davi, por favor, olha aqui para mim, tenha misericórdia. E você precisa clamar a Jesus, você precisa rogar a Jesus. Você precisa levar o seu clamor a Jesus. Você precisa invocar o nome de Jesus. Você precisa orar ao Senhor Jesus. Seja qual for a situação. Se for para você conquistar uma casa, um carro, seja o que for. Uma esposa, um marido, seja o que for. Uma promoção no seu trabalho. Você precisa levantar o clamor muitas vezes ao Senhor. Você precisa orar e buscar ao Senhor. E naquele mesmo instante, ele não se importou com a multidão que estava ao seu lado. Ele clamou, ele gritou. Tenha perseverança. Quem deseja ser consolidado precisa ter perseverança e não desistir logo na primeira barreira. Uma das minhas filhas, a menorzinha, ela é muito perseverante. Mas ela tem mineiro aí? Tem, é demais da conta. Ela é muito perseverante. E se a gente programa alguma coisa, se ela quer algo, pai, mas você vai, né, pai? Pai, mas filha, agora não, daqui a pouco, talvez outro dia. Passa 1 hora e pouca lá. Pai, mas nós vamos, né? E fica. Ela te convence. Ela tem um poder de convencimento assim, extraordinário. E ela te convence. Mas por quê? Porque ela persevera. E ela vai até o fim. Enquanto ela não conseguir, ela fala, filha, eu te admiro. Eu não sei de quem você puxou isso. Não sei se é da tua mãe ou da tua irmã, mas você persevera. Eu e você devemos ser perseverantes no Senhor. Perseverar. Você quer uma promoção no seu trabalho? Você quer ganhar acima de 3, 4, 5 mil? Mas você precisa o quê? Perseverar. Você precisa trabalhar. Você merece aumento de salário hoje? Você acha que você merece ganhar acima de 5 mil reais? Mas você está sendo perseverante, chegando no horário, saindo no horário? Você não leva só atestado médico, né? Você não fica lá fazendo corpo mole, não sei o quê. Você precisa o quê? Ser perseverante. Você precisa demonstrar isso. E é assim no reino de Deus. Eu não vou desistir enquanto aquela pessoa não aceitar Jesus. Eu não vou desistir. Aquela pessoa ela vai aceitar Jesus.
né? E você precisa ser perseverante para se tornar consolidador. Tenha fé. Se queremos ser consolidados, temos que apresentar o Senhor à nossa fé. O próprio Senhor Jesus procura a fé em nós. E eu chamo isso de femômetro. Ele precisa descobrir como que é a sua fé. O femômetro. Como que está a sua fé? Ah, já desisti, não vou mais, não vai dar certo. Né? Vai dar certo, já deu certo. Sabe por que deu certo? Nunca fale, não vai dar certo. Nunca fale isso. Porque a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então já deu certo. Já deu certo. Então creia nisso. Você precisa ter a fé em Jesus. Receber a cura e ter a salvação, assim como Bartimeu. E uma última atitude para quem você precisa, para que precisa ser consolidado. Você precisa dar glória a Deus. Você tem a sua família, você tem o seu carro, você tem a sua empresa, você é bem-sucedido no campo missionário. O que você tem não é pela sua glória, é pela glória do Senhor. Ele concedeu, Ele decidiu compartilhar isso. Dar um bem a você, entregar algo a você, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Então, se você tem alguma coisa na sua vida, algum bem, algo, não é porque você se esforçou. Deus resolveu dar a você para que Ele fosse glorificado. Então, tudo que você conquistar, dê glória a Deus. Glorifique a Deus nos momentos mais difíceis. Eu já compartilhei isso com os irmãos, né? Eu já ganhei 2 carros. E esses dias eu estava voltando do trabalho, começo do ano, eu fiz o motor do meu carro, estava tudo detonado o motor do meu carro. Pra você ter uma ideia, está remendado até com Durapox. O motor, pense, eu fui para São José dos Pinhais, voltei e o carro fervendo, não entendia por quê. Eu olhei o radiador tudo remendado com Durapox. Eu falei, vou fazer um motor desse carro, né? Fiz o motor, tudo. Andei o resto do ano, tudo certinho, carro bom, né? Motor, o banco ali de mano, porque está quebrado, né? Então você vai andando assim com o carro, assim. E um dia voltando de noite do trabalho, subindo lá perto do pilarzinho, daqui a pouco, puff, parou tudo. Eu falei, o que aconteceu, né? Chovendo, frio, cansado o dia inteiro do trabalho, tinha arrebentado a correia dentada, entortou válvula, entortou tudo. Né? Liguei para os irmãos e falei, por favor, me ajuda aqui. Eu fiquei lá dentro do carro, lá aquela chuva ali, e as pessoas passando, correndo, eu falei, glória a Deus, Jesus, glória a Deus, porque está chovendo, glória a Deus, porque arrebentou a válvula, tortou as válvulas, arrebentou a correia, mas obrigado, Senhor. Né? Levei no mecânico tudo, eu falei, vai ser um valor exorbitante, né? Saiu um valor baratíssimo, né? Não estragou tudo que tinha que ter para estragar quando arrebenta assim. Mas por quê? Em tudo dai glória, nos momentos difíceis. Você já parou, já fez isso? Aquele momento assim, glória a Deus, Jesus. Né? Você consegue dar glória a Deus nos momentos mais difíceis? Né? Então aprenda a dar glória a Deus nos momentos mais difíceis. Porque todas as coisas, elas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Então, para você, queridos, ser um discípulo do Senhor, para você se tornar um discípulo do Senhor Jesus, primeiro, você precisa ser consolidado. Você precisa estar disponível. E você precisa ter essas atitudes. De olhar somente para Jesus, de ouvir a Jesus, de clamar por Jesus, ter a perseverança, ter fé, receber a cura e a salvação e dar glória a Deus. Para concluir, eu quero falar assim, para ser uma bênção, você precisa decidir o que quer para a sua vida e se dedicar somente a Jesus.
que você possa compartilhar, que você possa começar essa semana aplicando aquilo que você aprendeu hoje. Nós aqui na igreja, nós temos a edificação, né, no interior e a evangelização no exterior. E quando você quer ser fortalecido no Senhor, quando você precisa de forças, você deve socorrer ao Senhor. Para você se tornar um discípulo, seja consolidado por Cristo. Esteja disponível sempre para o que der e vier. E tenha atitudes de uma pessoa que queira ser consolidada pelo Senhor. Amém? Que você possa buscar isso essa semana. Que você possa se dedicar ao Senhor. Que você possa buscar isso ao Senhor. E você vai ver como Deus vai usar a sua vida. Como Deus vai usar você lá no seu trabalho, que é um campo missionário, na sua faculdade, que é um campo missionário, onde vocês irão participar do prático, lá será um grande celeiro. Você precisa, nesse tempo, de tempos em tempos, você precisa ser consolidado pelo Senhor, pelos seus pastores. Você precisa, às vezes, consertar algumas coisas, moldar algumas coisas, para ser um discípulo, assim como André. Tenha essa atitude. Mas eu não quero aparecer, eu quero trabalhar nos bastidores. Ok, seja como André. Pedro, ele aparecia para a multidão, ele evangelizava, mas porque teve o seu irmão como instrumento para que ele fosse salvo. Então, queridos, é tempo de você se tornar um discípulo do Senhor, ser consolidado e se tornar um consolidador do Senhor Jesus. Amém?